Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem olhado para o céu e se perguntado sobre as estrelas, planetas, galáxias e além. No coração de cada um de nós, há uma chama inextinguível de curiosidade que nos impulsiona a buscar respostas para os mistérios cósmicos que nos cercam. Nesse vídeo mergulharemos de cabeça em um universo de curiosidades e questionamentos, respondendo às perguntas mais comuns que ecoam nas mentes daqueles que anseiam por desvendar os segredos do espaço sideral. Desde questões básicas até aquelas que nos levam à fronteira da compreensão humana, após a vinheta, juntos exploraremos um mosaico de indagações que nos levarão a explorar o universo de maneira mais profunda. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. As estrelas podem se apagar um dia? Sim, as estrelas podem se apagar um dia e deixarem de brilhar e emitir luz. O tempo de vida de uma estrela depende de sua massa. Estrelas de baixa massa, como o nosso Sol, passam por um estágio em que se expandem e se transformam em gigantes vermelhas antes de perderem suas camadas externas e se tornarem anãs brancas, e isso pode levar muitos bilhões de anos. No caso do nosso Sol, antes dele se transformar em uma gigante vermelha, uma estrela nessas condições pode brilhar por mais de 10 bilhões de anos desde seu nascimento. Quando ele se transformar numa gigante vermelha, ele ainda vai continuar a emitir luz por um período muito longo, até finalmente se transformar numa anã branca, onde seu brilho irá se reduzir gradativamente, mas uma anã branca continua emitindo luz por mais alguns muitos bilhões de anos, talvez por 1 ou 2 trilhões de anos a mais, conforme nossos atuais modelos de evolução das estrelas. Uma estrela anã branca deixa de emitir luz, geralmente após um longo processo de esgotamento de sua energia nuclear. O processo pelo qual uma estrela anã branca deixa de emitir luz é chamado de esfriamento gradual. Isso acontece porque, à medida que a estrela consome o seu estoque de elementos leves, como o hidrogênio e o hélio, ela entra em uma fase de resfriamento e diminuição de brilho. Inicialmente, uma estrela anã branca emite luz devido ao calor remanescente de sua fase anterior como estrela normal, ou seja, a fase inicial de sua vida, a qual chamamos de sequência principal. No entanto, à medida que essa energia térmica é dissipada no espaço, a estrela começa a esfriar. Com o tempo, a temperatura da superfície diminui, resultando em uma emissão de luz cada vez mais fraca, até que a estrela se torne praticamente invisível nos espectros visíveis e infravermelhos. Eventualmente, a estrela anã branca pode atingir temperaturas tão baixas que a sua emissão de luz se torna indetectável. Nesse estágio, a estrela entra em um estado conhecido como anã branca fria ou anã negra. Vale ressaltar, como já dito anteriormente, que esse processo é extremamente lento, levando bilhões de anos para se completar. Portanto, quando uma estrela anã branca deixa de emitir luz, isso marca o fim de sua jornada luminosa no universo, e ela se transforma em um objeto frio e escuro, remanescente do que já foi uma estrela brilhante e ativa. Mas o universo ainda não tem idade suficiente para que uma estrela anã branca deixe de brilhar e emitir luz. No entanto, estrelas mais massivas têm finais diferentes. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, ela pode sofrer uma explosão cataclísmica conhecida como supernova. Durante uma supernova, a estrela libera uma quantidade imensa de energia, e pode se tornar temporariamente mais brilhante do que uma galáxia inteira. Após uma supernova, uma estrela massiva pode deixar para trás um remanescente denso, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo de sua massa original. Esses remanescentes estelares continuam a existir, mas a estrela em si desaparece. Portanto, embora as estrelas possam se apagar em sua forma original, elas podem deixar para trás vestígios poderosos ou remanescentes que têm impacto significativo no universo. O que aconteceria com um astronauta se ele caísse num buraco negro? Poderíamos ser sucintos nessa resposta e simplesmente dizer que ele morreria, mas vamos evoluir um pouco mais nesse assunto.
O buraco negro é uma região do espaço com uma densidade extraordinariamente alta, onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. O ponto no centro de um buraco negro é conhecido como singularidade, uma região onde a matéria é espremida em um volume infinitamente pequeno e a gravidade se torna infinitamente forte. Se um astronauta caísse em um buraco negro, as forças extremas presentes nesse objeto cósmico teriam consequências devastadoras para sua existência. Aliás, ele nem mesmo conseguiria chegar próximo da superfície de um buraco negro, pois ao se aproximar dele, o astronauta seria submetido a forças de maré gravitacional extremas. Essas forças de maré ocorrem devido ao gradiente de gravidade intenso ao longo do corpo do astronauta. A diferença de força gravitacional entre os pés e a cabeça do astronauta seria tão significativa que resultaria em um fenômeno conhecido como espaguetificação. Isso significa que o astronauta seria esticado em um formato semelhante a um espaguete, sendo comprimido e estendido até ser completamente despedaçado pela intensa força gravitacional. Além disso, o tempo ao redor de um buraco negro é extremamente distorcido devido aos efeitos da gravidade intensa. À medida que o astronauta se aproxima da singularidade, o tempo para ele se desaceleraria significativamente em relação ao tempo observado por um observador distante. Isso significa que o astronauta poderia perceber o tempo passando de maneira totalmente anormal e, eventualmente, seu movimento seria congelado quando alcançasse a singularidade. Em suma, cair em um buraco negro seria um destino catastrófico para qualquer objeto ou ser humano devido às forças gravitacionais extremas e às consequências da espaguetificação e da distorção do tempo. Por que um avião do tipo Boeing ou um Airbus não consegue entrar em órbita? Um avião não consegue entrar em órbita ao redor da Terra por algumas razões fundamentais relacionadas à física orbital e à aerodinâmica. Primeiramente porque sua velocidade é insuficiente para colocá-lo em órbita da Terra. Para entrar em órbita, um objeto precisa atingir uma velocidade orbital específica, conhecida como velocidade orbital, que varia e depende da altitude que estamos em relação à superfície da Terra. Essa velocidade é muito alta, e para o caso de um avião do tipo Boeing 747, por exemplo, um dos maiores aviões do mundo, ele precisaria desenvolver uma velocidade 40 vezes maior que sua velocidade de cruzeiro. Os aviões comerciais não são projetados para atingir essas velocidades, pois são projetados para operar em altitudes mais baixas e a velocidades muito inferiores à velocidade orbital. Se um Boeing 747 atingisse essa velocidade mínima para entrar em órbita da Terra, ele se desmancharia todo devido ao elevado atrito com as moléculas de ar de nossa atmosfera. Isso acontece graças à resistência do ar. A aerodinâmica dos aviões comerciais é projetada para operar na atmosfera terrestre, onde a resistência do ar desempenha um papel importante. As asas de um avião geram sustentação ao criar uma diferença de pressão entre a parte superior e inferior das asas, impulsionando o avião para cima. No entanto, quando a velocidade do avião aumenta significativamente, a resistência do ar se torna muito mais alta, e requer uma quantidade substancial de energia para superá-la. Alcançar a velocidade orbital exigiria uma quantidade de energia muito maior do que um avião pode fornecer, além de severos reforços em sua estrutura. A capacidade de um avião de voar é baseada na sustentação aerodinâmica e nas características da atmosfera terrestre. Para entrar em órbita, um objeto precisa superar as limitações da resistência do ar, atingir velocidades orbitais muito altas e equilibrar sua trajetória em torno da Terra. Essas são características que vão além da capacidade de um avião convencional. O que aconteceria com um astronauta que se desprendesse da Estação Espacial ISS em órbita da Terra? Se um astronauta se desprendesse da Estação Espacial em órbita da Terra, várias coisas aconteceriam, dependendo das circunstâncias e das ações tomadas. A estação espacial está em órbita ao redor da Terra devido à combinação da gravidade da Terra e a velocidade orbital necessária para equilibrar a força gravitacional. Se um astronauta se desprendesse da estação sem nenhuma força adicional, ele manteria sua velocidade orbital e seguiria uma trajetória semelhante à da estação espacial.
À medida que o astronauta se afasta da estação espacial, a distância entre eles aumentaria gradualmente. Como o astronauta mantém a mesma velocidade orbital, ele continuaria a se mover ao redor da Terra, mas em uma órbita ligeiramente diferente da estação. Mas, com o passar do tempo, e se o oxigênio em seu traje espacial ainda lhe desse autonomia de respirar, progressivamente ele sofreria mudanças na sua órbita, pois ela seria afetada pelas perturbações gravitacionais da Lua, do Sol e de outros corpos celestes. Com o tempo, sua órbita poderia se tornar mais elíptica, resultando em altitudes variáveis e períodos orbitais diferentes, mas o contato com a atmosfera terrestre, o astronauta experimentaria uma desaceleração significativa devido à resistência do ar. Isso faria com que a órbita diminuísse gradualmente, e finalmente, o astronauta reentraria na atmosfera em alta velocidade. Durante essa reentrada atmosférica, o atrito com o ar geraria calor intenso devido à compressão do ar à frente do astronauta. Esse calor extremo causaria uma queima intensa na superfície do traje espacial e no próprio astronauta, a menos que medidas de proteção térmica adequadas estivessem em vigor, como é o caso dos ônibus espaciais da NASA que voltam do espaço e pousam tranquilamente de volta. A reentrada na atmosfera e a desaceleração resultante são processos extremamente perigosos e potencialmente fatais. Sem as proteções adequadas e um veículo de reentrada projetado para suportar a alta temperatura e pressão, é improvável que um astronauta sobreviva à reentrada atmosférica, isso se ele ainda tivesse oxigênio suficiente para continuar respirando, mas ao final de todo esse processo, desde seu desprendimento da estação espacial, seu destino final seria fatal. Portanto, é crucial que os astronautas permaneçam ligados à estação espacial por meio de cabos ou utilize mecanismos de segurança projetados para evitar que eles se desprendam acidentalmente durante as caminhadas espaciais ou atividades extraveiculares. É possível viajar no tempo? A viagem no tempo é um tema fascinante e sempre esteve presente nas imaginações mais férteis, especialmente na ficção científica. Quem não gostaria de voltar ao passado e consertar alguma coisa que fizemos errado, ou testemunhar ao vivo um fato marcadamente histórico de nossa civilização? Quem não gostaria de estar presente ao Sermão da Montanha e ouvir as lindas palavras de Jesus em sua inesquecível pregação neste dia, ou não gostaria de estar presente às margens do rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822 para ver se Dom Pedro I deu realmente o grito de independência ou morte? Ou quem não gostaria de avançar no tempo alguns dias e ver o resultado da Mega Sena e voltar para fazer uma aposta assertiva? Mas até o momento, não há evidências científicas ou tecnológicas que comprovem a viabilidade da viagem no tempo. Nem para frente, nem muito menos para trás. De acordo com nossa compreensão atual da física, principalmente a teoria da relatividade de Einstein, viajar no tempo para o passado levanta uma série de paradoxos e contradições lógicas, como o conhecido paradoxo do avô, no qual uma pessoa viaja ao passado e impede o próprio nascimento matando seu avô no passado. A viagem no tempo para o futuro é considerada teoricamente possível, pelo menos em termos relativísticos. A dilatação do tempo prevista pela teoria da relatividade sugere que objetos em movimento rápido ou próximos a um forte campo gravitacional experimentam o tempo de forma diferente em relação a um observador externo. Isso significa que, em teoria, um objeto poderia avançar no tempo em relação a outro objeto que está em repouso do lado de fora, observando tudo que o outro objeto estaria fazendo. No entanto, a viagem prática no tempo, seja para o passado ou para o futuro, envolveria desafios científicos e tecnológicos imensos. Requereria o domínio de uma série de conceitos físicos complexos, como a criação e manipulação de buracos de minhoca, que são uma espécie de túneis hipotéticos no espaço-tempo, ou a manipulação de singularidades, que são áreas de densidade infinita como encontradas nos buracos negros. Atualmente, a viagem no tempo permanece no domínio da especulação teórica e da ficção científica. Embora a pesquisa científica continue a explorar os limites da física e nossa compreensão do universo, ainda estamos longe de saber se a viagem no tempo é realmente possível e quais seriam os meios necessários para realizá-la. Ficamos por aqui,
E agora deixo aqui um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre outras perguntas e respostas sobre o universo. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.